Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre pirâmide etária, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma imagem de uma pirâmide etária, tá? O que é uma pirâmide etária, professor? Uma pirâmide etária vai ser basicamente um gráfico que vai mostrar para a gente, tá, dados acerca de características de uma determinada população. E aí, essas características vão estar muito pontuadas de acordo com as taxas de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, tá? A gente tem um vídeo no nosso curso falando sobre esses conceitos, sobre essas taxas, tá? Então, vai lá dar uma olhada. Então, aqui numa pirâmide etária, a gente vai ter basicamente uma forma de leitura quantitativa, tá, sobre a dinâmica populacional. Mas essa leitura não é basicamente sobre dados. A partir dessa pirâmide etária, e aí que está um ponto muito importante da pirâmide etária, e eu quero que vocês estudem dessa maneira, e eu garanto para vocês que o resultado vai ser muito satisfatório. Eu peço que vocês, em toda questão que tenha uma pirâmide etária, que vocês leiam aquela pirâmide etária, que vocês interpretem aquela pirâmide etária, tá bom? Por mais que vocês possam saber já sobre o tema, leiam aquela pirâmide etária, porque pode conter uma pegadinha naquele conteúdo ali, e aquela pirâmide não vai deixar você ser pego por essa pegadinha, perfeito? Então, vamos lá. Como a gente lê uma pirâmide etária, tá? E aí eu vou pontuar também, né, aqui a importância, né, o que esses dados mostram para a gente de importante. Vamos lá. Primeiro caso, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem que entender. Essa pirâmide etária, ela vai apresentar para a gente, do lado de cá, do lado esquerdo, tá, a população de homens. Do lado direito, a população de mulheres. Beleza? A gente vai ter essa pirâmide embaixo aqui com a porcentagem, tá, do número de pessoas naquela faixa etária. E aqui no centro dessa pirâmide, ou então do lado aqui, né, vem sempre o de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, que é basicamente a faixa etária, né, daquelas pessoas, né, daquele número de pessoas de um determinado local, beleza? Então aqui, ó, a gente vai ter a distribuição de pessoas do sexo masculino naquela faixa etária, distribuição de pessoas do sexo feminino naquela faixa etária. Essa pirâmide, ela é dividida em três, onde a gente vai ter a base, onde está o rosa, o corpo, onde está o azul, e o topo ou ápice, onde está em amarelo, beleza? O que eu quero pontuar para vocês é a população jovem, ela vai de 0 a 19 anos. A população adulta, ela vai de 20 a 59 anos. E a população de idosos vai de 60 por diante, beleza? Mas existem algumas variações. Por exemplo, o IBGE ele vai considerar a população economicamente ativa, que faz parte do corpo de adultos, tá bom? A população economicamente ativa é a população que está empregada, é a população que vai contribuir economicamente para o país, tá? É a população que trabalha, beleza? Ou que está em idade de trabalho. E aí que está um ponto importante. O IBGE ele considera a população economicamente ativa no nosso país a partir dos 15 anos. Então, a nossa população economicamente ativa ela não vai começar de acordo com essa pirâmide. Ela começa aqui embaixo, ó, de 15 a 19. Tá bom? Por que isso? Porque a gente tem, por exemplo, né, jovem aprendiz. O jovem aprendiz ele contribui economicamente para o país, ele trabalha, carteira assinada, tá bom? Então, ele faz parte dessa população economicamente ativa. Então, existe uma distinção aí, beleza, galera? Bom, olha só, como a gente pode fazer a leitura dessa pirâmide?
Aqui está muito inserido, né, as questões envolvendo mortalidade infantil, acesso à saúde, políticas públicas, né, no pré-natal, no pós-parto, né, uma série de ações públicas que devem ser feitas, tá? Se eu tenho uma taxa de natalidade muito alta, se eu tenho uma população jovem muito alta, significa que eu tenho uma taxa de natalidade extremamente elevada. E aí o governo precisa disseminar, por exemplo, né, políticas informativas, né, acerca de planejamento familiar, de controle de natalidade, né, métodos contraceptivos. A gente vai ter, né, necessidade, por exemplo, de ampliação de creches públicas, tá bom? Se a gente tem uma população de adultos, né, se a gente tem, né, essa natalidade aqui muito grande, também significa dizer que, à medida em que o governo promove essas melhorias e também promove melhorias no sistema de educação, no sistema de saúde como um todo, a gente vai ter, dentro dessa perspectiva aqui, o envelhecimento dessa população. Esse envelhecimento vai fazer com que o governo tenha que gerar mais empregos, gerar universidade, tá? Porque essa população vai envelhecendo, e se o governo não amparar essa população, a gente vai ter, né, um grande volume de pessoas desempregadas, beleza? A gente vai ter também, com essas melhorias, uma possibilidade de ampliação, né, do ápice, do topo da pirâmide se tornar mais largo. E isso vai fazer com que o governo também precise investir, né, em saúde para esses idosos e também investir na previdência, tá? Porque esses idosos vão receber aposentadoria. E esse recebimento de aposentadoria vai implicar diretamente numa dinâmica econômica de um país. Perfeito? Se eu tenho um grande volume de pessoas desempregadas ou no trabalho informal que não contribuem para a previdência, esses idosos não vão conseguir retirar os seus benefícios. E aí eles vão morrer de fome, tá bom? Então existe uma série de políticas públicas que a gente consegue entender a partir de uma dinâmica de pirâmide etária, tá? É muito importante falar também que os idosos e os jovens, eles são considerados população economicamente inativa, tá? Ou seja, eles não contribuem economicamente para um país, tá bom? Beleza, galera? Então aqui é basicamente a leitura e a dinâmica de uma pirâmide etária. E a importância de vocês conseguirem ler essa pirâmide etária. Aqui eu trouxe, né, uma dinâmica de uma pirâmide etária mundial, perfeito? Onde a gente consegue perceber aqui na década de 50, tá? Uma elevada taxa de natalidade, um grande volume ainda ali de população jovem, tá? Uma expectativa de vida, né, ainda muito reduzida, onde 1% basicamente, 1,4% ali da população masculina vai atingir o ápice da pirâmide, 1,5% da população vai atingir esse ápice, tá? A gente consegue perceber uma mudança nesse panorama, onde a gente vai ter uma redução da natalidade da população mundial, tá? Já nos anos 2000, é claro que isso é um processo, tá, galera? Então, isso é uma redução que é um processo, tá? Um envelhecimento também é um processo. E a gente consegue perceber aqui, ó, o corpo se tornando mais largo, a população adulta tá se tornando mais larga, a população economicamente ativa se tornando mais larga dentro desse cenário. E a gente já tem aqui uma pirâmide mais recente, tá? De 2015, onde a gente consegue perceber, né, uma diminuição ainda maior da taxa de natalidade, um aumento da esperança de vida, tá? Onde, por exemplo, a gente já tem 1% da população atingindo os 70 anos, né? No que diz respeito à população masculina. E é muito importante a gente falar, tá, sobre a esperança de vida, olhando essa dinâmica aqui, onde a gente vai ter uma esperança de vida feminina, do sexo feminino, sendo muito maior, tá bom? Então, a esperança de vida do sexo feminino, ela vai ser maior,
beleza? As mulheres atingem uma idade mais avançada do que o homem, perfeito? Isso por conta de diversos fatores, tá? Fatores como, por exemplo, cuidados médicos. As mulheres, culturalmente, vão mais ao médico do que os homens, tá? Questões envolvendo acidentes de trânsito. Os homens, por conta de uma questão de gênero ali, os homens, né, eles vão basicamente se inserir muito mais dentro dessa dinâmica de trânsito, né, dirigir muito mais do que as mulheres. Tá? As mulheres, elas adquiriram esse direito, mas ainda estão se inserindo dentro desse processo de maneira mais expansiva, tá? Isso também impacta na expectativa de vida, na esperança de vida masculina, beleza? Questões envolvendo conflitos armados, onde os homens eles são maioria, embora a gente já tenha mulheres participando de conflitos, né? Ao longo da história, mulheres são importantes nesses conflitos, nessas guerras, tá? A gente tem casos, por exemplo, soviético, de mulheres participando nesses conflitos, tá? A gente tem o caso das mulheres curdas participando de conflitos bélicos, mas de maneira predominante em escala global, a gente tem os homens participando muito mais, tá? Então, o que vai reduzir também a esperança de vida. Beleza, galera? Então, a gente consegue entender essa dinâmica populacional. É muito importante vocês lembrarem também que as pirâmides elas podem apresentar anomalias, tá? E que anomalias seriam essas? Foi uma questão de concurso, por exemplo, envolvendo a pirâmide do Kuwait, tá? E aí tinha um volume muito grande, né, de pessoas do sexo masculino nessa pirâmide. E esse volume muito grande de pessoas do sexo masculino, uma disparidade ali de dados, basicamente estava inserido em taxas, né, incentivo à migração de homens para trabalhar principalmente na construção civil e na extração de petróleo, beleza? Então, basicamente vai haver uma anomalia por conta do incentivo à imigração. A gente também tem, né, por exemplo, anomalias envolvendo guerras, onde a gente tem, por exemplo, aqui uma lacuna, né, um buraco, por exemplo, nessa população adulta, que é a população que vai se envolver em guerras. Então, a pirâmide etária tem essa dinâmica aqui e depois chega em uma determinada faixa etária ali, ela tem uma redução da população masculina também por conta disso, tá? Então, é uma anomalia. Beleza, galera? Então, as pirâmides, elas não são basicamente dados jogados pela banca para vocês desconsiderarem. É muito importante que vocês considerem esses dados. Beleza, galera? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.